Bíblia, por gentileza, Apocalipse, capítulo 18, versículos 1 a 5. Apocalipse 18, 1 a 5, por gentileza. Nós, como Igreja de Jesus, temos que lidar com muitos desafios. Como crentes que somos, a cada dia mais conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a Jesus, quanto mais nós vamos conhecendo a Jesus, a sua palavra, mais somos chamados à responsabilidade para vivermos nesse mundo. Irmãos, o tempo tem passado e o mundo tem se tornado um desafio para a igreja. Antes, alguns séculos atrás, essa batalha, esse combate entre o povo de Deus e as hostes espirituais da maldade era algo muito claro, porque a igreja, ela tinha, não é, uma identidade bem estabelecida acerca do que ela era e do que ela precisava fazer. O tempo foi passando, o relativismo foi entrando na igreja, o liberalismo. Eu ainda quero trazer para vocês uma mensagem. Em julho, nós vamos falar sobre o liberalismo teológico, e eu quero apresentar para vocês a visão do liberalismo teológico. Mas o tempo foi passando, e a igreja, ela foi sendo atacada ou contaminada pela visão dos relativistas, pela visão dos liberalistas, e isso foi retirando esta identidade que antes era algo muito nítido, muito sólido na igreja. A igreja, ela foi perdendo a sua capacidade de agência que impactava o mundo, como foi nos séculos passados. A Bíblia diz que a igreja, ela caía nas graças do povo. As pessoas olhavam para os crentes e elas realmente viam nos crentes pessoas totalmente diferentes das demais pessoas da sociedade com as quais elas conviviam. Então a igreja, ela caía na graça do povo. Os crentes eram pessoas que realmente influenciavam o comportamento da sociedade. Mas hoje, infelizmente, algumas coisas têm mudado. E a igreja, ela tem perdido esse poder. Nós estamos às voltas hoje com um novo evangelicalismo, principalmente no Brasil. Então, quando as pessoas olham para a igreja evangélica hoje, muitos têm uma noção errada do que significa realmente uma igreja evangélica. Elas fazem uma análise, fazendo uma leitura, muitos vão entender que as igrejas evangélicas são tudo a mesma coisa, que todos os pastores são iguais, que a igreja só quer saber de dinheiro, que a igreja só pensa em enriquecer, que todo crente é igual. Eu vejo isso direto, não é? Quando eu estou aí visitando alguns sites jornalísticos, e eu vejo debates, e eu vejo escândalos envolvendo o nome da igreja, lá embaixo você vai ver os comentários, e as pessoas, elas fazem uma leitura errada da igreja, porque sempre existe e sempre vai existir as suas exceções. Não é porque um padre cometeu um ato de pedofilia que todos os padres são pedófilos. Eu preciso entender isso. Não é porque um político cometeu um ato de corrupção que todos os políticos são corruptos. Não é porque um pastor ou outro, ele caiu num escândalo envolvendo alguma questão financeira que todos os pastores são iguais. Não é porque uma igreja, ela está aí na mídia como uma igreja que explora os seus fiéis que todas são iguais. Nós precisamos ter bom senso para entender as coisas, não é? No meio do comum, sempre existirá o incomum. No meio da regra, sempre existirá a exceção.
E a igreja hoje, ela tem novos desafios. Os desafios da igreja hoje não estão mais limitados a evangelizar o mundo, não. A igreja de Jesus Cristo no mundo hoje não está sendo lançada para os leões no Coliseu, não está sendo, embora em algumas partes do mundo ela esteja sendo perseguida, mas os nossos leões hoje são outros. A igreja de Jesus hoje, ela não está sendo, os cristãos hoje não são crucificados na arena do Coliseu, ou eles não são crucificados para iluminar os jardins de Nero, mas, de certa forma, nós estamos sendo colocados contra a parede numa série de questões. Nós, cristãos, que professamos o nome de Jesus, e hoje dizer que você é um cristão evangélico, você tem que pensar melhor, porque esse termo hoje virou um termo muitas vezes depreciativo para muitas pessoas. Infelizmente, eu falo infelizmente. Então eu me professo como um cristão que sirvo a Jesus na primeira igreja batista em Pará de Minas. E eu convido muitas pessoas a virem conhecer nossa igreja. Não quero que as pessoas sejam membros da nossa igreja porque o pastor as convidou para serem. Não, mas eu convido as pessoas para virem conhecer a minha igreja. Que tem sido um grupo que tem se preocupado com isso. Em ter diante da sociedade uma identidade. Eu sonho, e eu tenho orado a Deus nas minhas orações, para que a sociedade olhe para a primeira igreja batista de Pará de Minas e veja um povo comprometido com Jesus. Um povo comprometido com as Escrituras. Agora, essa tarefa de nos mostrarmos e essa tarefa de nos apresentarmos para a sociedade como tal, não é fácil. Não é fácil. Porque hoje nós estamos às voltas com um grande inimigo. Um inimigo terrível, que tem solapado o Evangelho, silenciosamente. Talvez, você nunca ouviu falar dele, mas você vai ficar sabendo hoje que ele existe. Talvez você nunca tenha pensado sobre isso, mas a minha oração é que o Espírito de Deus, que está presente conosco, abra o seu entendimento, o meu entendimento, para que nós possamos compreender os perigos que esse inimigo tem apresentado contra a igreja. Além de todas as nossas dificuldades e além de todos os nossos desafios, que é viver uma vida de santificação, uma vida de santidade, nos afastar do pecado, nos afastar daquilo que não agrada a Deus, além desse desafio de termos que lutar pela nossa santidade de vida todos os dias, porque todos os dias, quando acordamos, nós temos que enfrentar leões que querem nos devorar, que querem nos tirar da presença de Deus, todos os dias. É um leão por dia, pastor Cido, se não for mais. É um leão que está dentro de mim, querendo me tirar da presença de Deus. Como se não bastasse isso, existem os inimigos exteriores, que têm batido a porta do coração de muitos crentes. E sabe qual é a minha tristeza? Muitos têm dado ouvidos a esse inimigo, estão abrindo as portas, estão olhando para ele e vendo nele, não é? O novo, a novidade do momento. Estão olhando para esse inimigo e estão abraçando, dizendo que este é um movimento do Espírito Santo para os dias atuais, mas não é. E eu vou provar para você que não é. Eu estou falando do ecumenismo. Talvez alguns aqui nem saibam o que significa ecumenismo. E eu vou explicar para você. A palavra ecumenismo, ela vem do grego. Lembra que eu falei semana passada que o Novo Testamento foi escrito na língua grega, o Antigo Testamento na língua hebraica? A palavra ecumenismo é uma palavra grega. A palavra é ekumene,
que significa mundo habitado. É interessante, né? Mundo habitado, mundo conhecido, universal. Por quê? Porque o ecumenismo, ele tem essa proposta. Nós vamos ter que entender que existem dois tipos de ecumenismo. Existe o macroecumenismo, que é a proposta de uma reunião de todas as religiões, e existe o ecumenismo cristão, cuja proposta é todas as igrejas cristãs se unirem em prol do mesmo objetivo. Então o ecumenismo hoje, ele está presente, ele existe, ele é real, ele está aí, ganhando corpo, ganhando vida, uma aparência maravilhosa de beleza, de unidade. Quem é que não gosta de falar de paz, unidade, relacionamentos saudáveis? Quem é que não gosta de falar disso? Esta é a proposta do ecumenismo. O ecumenismo, ele vem até a igreja falando de paz, de harmonia, de unidade, mas ninguém sabe realmente quais são as reais intenções do ecumenismo, porque por trás desta máscara, desta aparência de piedade que o ecumenismo apresenta, ele é destruidor. Ele é destruidor. O propósito do ecumenismo não é o que ele apresenta. Mas quando foi que começou isso, pastor? Meus irmãos, no ano 314 da nossa era, até o ano 314, o cristianismo era universal, mas não localizado. Ele era um cristianismo difundido no mundo todo, que enfrentava terríveis perseguições, porque os cristãos se recusavam a prestar cultos ao imperador, porque o imperador era Deus na terra, e os cristãos não prestavam culto para o imperador, então eles eram jogados aos leões, eles eram jogados nas arenas para as feras comerem, eram crucificados, eram esquartejados, eram afogados, eram queimados vivos, porque eles não queriam prestar culto para os imperadores. Até o ano 314, quando Constantino o Grande, ele vence uma batalha contra um imperador chamado Maxêncio, e ele, um dia antes, segundo a tradição, dizem que ele teve uma visão, não é? Uma visão de uma cruz no céu, e embaixo, escrito em latim, in noc signe vincit. Ou seja, com este sinal você vencerá. Ele pega então, pinta a cruz nos escudos de todos os seus soldados, e ele curiosamente vence a batalha e se simpatiza com o cristianismo, cessa as perseguições e transforma o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Não é? E ali surge então a igreja, que era católica, porque o termo católico significa universal, do grego católicos, universal, mas ela se torna agora católica, apostólica, romana. É aí que surge o catolicismo como você o conhece. Durante 1200 anos, o catolicismo romano exerceu um domínio político, territorial, espiritual no mundo. O catolicismo romano era a religião das massas. E um rei, para ter a aprovação das pessoas, precisava se submeter à orientação do Papa. Então o Papa tirava imperadores, depunha imperadores, colocava imperadores. A igreja mandava no mundo por 1200 anos. De repente, um monge chamado Martinho Lutero se revolta contra alguns abusos que eram cometidos, escreve 95 teses e coloca na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, e ali se acende o estupim de um dos maiores movimentos sociais e religiosos do mundo, chamado de Reforma Protestante, que agora estamos caminhando para os 500 anos da Reforma Protestante, que aconteceu no dia 31 de outubro de 1517. Surge então, a partir daí, não é? Em 1529,
um grupo de príncipes da Saxônia entregam ao imperador uma carta contendo um protesto contra os abusos de Roma e pedindo ao rei que reconhecesse o seu credo, reconhecesse a sua confissão de fé. Esse protesto deu origem, então, aos protestantes. Surgem os protestantes. Surgem as igrejas protestantes. Começam a surgir as igrejas. Igreja luterana, igreja presbiteriana, não é? Com Ulrich Zwinglio. Surgem os anabatistas, não é? Surgem os metodistas, surgem os morávios e várias outras ramificações, denominações, defendendo uma bandeira. Qual era a bandeira? Liberdade. Os protestantes trouxeram a liberdade para o mundo. Então nós, protestantes, nós defendemos essa bandeira, a bandeira da liberdade. Liberdade de quê? Liberdade de crença, liberdade de consciência. Porque o cristão, ele precisa ter liberdade para professar a sua fé. A fé cristã não pode ser impositiva. Você é obrigado a ser cristão católico. Se você não for, você será queimado nas fogueiras da Inquisição. Isso nunca foi a proposta do Evangelho. Jesus Cristo, na palavra, lá em João 8:32, ele diz: vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai o quê? Vos libertará. E lá no versículo 36 diz o quê? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Liberdade é a palavra de ordem do cristianismo. Então a igreja católica, apostólica, romana, entendendo que ela realmente estava já não tendo mais o domínio dos cristãos, ela começa, não é, através de sucessivos movimentos, propor uma reunião dessas igrejas debaixo do seu domínio. Em 1846 surge a Aliança Evangélica em Londres. Em 1908 surge o Conselho Federal das Igrejas de Cristo na América. Em 1914 surge a Aliança Mundial para promover a amizade internacional através das igrejas. Em 1919 surge a Conferência Mundial Cristã de Vida em Ação. Em 1948 surge o Concílio Mundial das Igrejas. Mas em 1959, o Papa João XXIII, que foi Papa do ano de 1958 a 1963, na sua encíclica Ad Petri Cathedram, ou seja, da cadeira de Pedro, ele lança as bases do movimento ecumênico, convidando preste atenção, todos os irmãos separados, agora não eram mais hereges. Nós éramos chamados de quê? De hereges, não é? Éramos, me perdoe a expressão, mas éramos e fomos, muitos dos nossos irmãos, excomungados, afastados da igreja. Mas agora ele muda o termo. Agora não era mais hereges. Agora o termo é mudado para irmãos separados, a unirem-se à igreja mãe. O ecumenismo está aí. O ecumenismo, então, é o quê? O ecumenismo é a proposta para que todas as igrejas cristãs se unam, mas tendo como mãe a Igreja Católica Apostólica Romana. Esta é a proposta, sempre foi. Vocês estão entendendo? Então, no Concílio Vaticano II, que aconteceu na década de 60, em seu decreto Unitatis Redintegratis, ou seja, reintegração para a unidade, não é? O primeiro capítulo se intitula Os Princípios Católicos do Ecumenismo. E a partir da década de 60, então nós começamos a observar o ecumenismo ganhar forma. Ele começa a ganhar forma. Surge o termo ecumenismo, ou seja, é o desejo de ter todas as igrejas cristãs unidas, como se nenhuma diferença existisse, como se nenhum problema existisse, mas nós vamos esquecer. E a máxima foi criada. Qual é a máxima do ecumenismo? A máxima do ecumenismo é a seguinte: o que nos une é maior do que o que nos
separa. Você vai ouvir isso de vez em quando, se é que já não ouviu. Uma pessoa chega perto de você e fala assim: o que nos une é maior do que o que nos separa. Sabe o que é isso? É um termo ecumênico, criado para nos levar de volta aos domínios, não é, da igreja mãe, como eles dizem. Então eu quero que nós pensemos, porque a coisa é muito pior do que parece, irmãos. A coisa é muito pior do que parece. Sabe o que é isso, Cida? Isso aí, na verdade, é a preparação para a vinda do anticristo. O anticristo terá, e ele promoverá, uma paz entre todas as religiões, para que ele então seja o cabeça do mundo e possa então ser usado pelo diabo para trazer a grande tribulação. Mas esse é assunto para um outro estudo. Então não nos enganemos, o ecumenismo, na verdade, ele veio até você com uma aparência de piedade, com uma aparência de algo aceitável e bem colocado pelas pessoas que o defendem, mas a intenção é uma só. A intenção é trazer confusão para a sua mente. A intenção é fazer com que você reflita. Será que não é possível ter uma unidade entre as igrejas cristãs? Não seria possível nos reunirmos todos e esquecermos as nossas diferenças? Você quer uma resposta? Não. Não é possível. Não é. E eu vou mostrar por quê. Quais são os métodos do ecumenismo? Como é que eles promovem isso? O que é que o movimento ecumênico faz? Primeiro, eles investem pesado. Antigamente, eles investiam nas escolas. Mas como o Estado interferiu na educação, e o Estado hoje tem assumido as rédeas da educação, muitos ecumênicos, não é? Liderados pela Igreja Católica Apostólica Romana, eles investem pesado em televisão, revistas, jornais. Você vai ver reportagens e mais reportagens, e eu coloquei uma no grupo. Quantos aqui viram a reportagem no grupo que eu coloquei? Alguém aqui viu? Leu a reportagem? Vocês viram? Aquela é a proposta. Qual é? Abrirem um diálogo com o Papa Francisco. Então você vai ver o Papa Francisco abraçado com pastores, com líderes ortodoxos, com espíritas. Você vai ver o Papa Francisco conversando com os judeus. Você vai ver, o que é isso? É a proposta do ecumenismo. E como é que eles fazem isso? Eles divulgam muito isso nas redes sociais, na televisão, revistas, jornais. Uma outra coisa do ecumenismo, mudança de posicionamento. Como éramos tratados no passado? Éramos tratados com aversão. As pessoas nos odiavam. Eu tenho certeza que há irmãos aqui mais antigos que passaram por períodos difíceis na formação dessa igreja aqui. Lá em Divinópolis eu me lembro de histórias e mais histórias de irmãos que construíam o templo durante o dia e à noite muitos iam lá e destruíam o templo. Eles colocavam vidros durante o dia e à noite eles apedrejavam os vidros da igreja. Perseguições. Pessoas, líderes religiosos que diziam: não recebam crentes na casa de vocês. Não recebam os protestantes na casa de vocês. Eles são enviados pelo diabo para tirar a fé de vocês. Essa semana eu vi um líder religioso dizer que uma das marcas de quem está ficando endemoniado, ele disse isso para todo mundo ouvir. Ele disse: uma das características de quem está endemoniado é não reconhecer o culto a Nossa Senhora. Eles disseram isso. Então, quem não reconhece a supremacia de Maria está dominada pelo demônio. Mas a palavra de Deus diz o contrário. A palavra de Deus diz que aquele que se curva diante de um ídolo está prestando culto aos demônios. Então, eles vêm até você com uma palavra amável. E isso não é só, irmãos, não é só no catolicismo, não. Eles vêm mesmo dentro das igrejas evangélicas. Eles querem, nas igrejas evangélicas, eles vêm até você com um discurso bonito, com um discurso amável. São pessoas que nós devemos amar, devemos orar por elas, claro. Não estou dizendo que não são crentes, mas infelizmente estão iludidos por isso. Então, a mudança de posicionamento. Eu disse para vocês, hoje nós somos tratados como irmãos separados. Se você vê uma coisa interessante, hoje, muitos que dantes não tinham prestado atenção nisso, agora prestem. Por favor, o conhecimento bíblico deles.
estudam a Bíblia, conhecem a Bíblia, para debater de igual com igual com você. Eles hoje têm esse trabalho, não é? Uma outra coisa do ecumenismo, relacionamento com pastores e líderes evangélicos. Muitos adeptos do ecumenismo sabem que alguns pastores são rígidos nisso, e dentre eles, eu. Os irmãos nunca me verão participar de reuniões ecumênicas. Nunca. Esse pastor que vos fala é contra o ecumenismo. Não é porque eu sou melhor, irmãos. Não, pelo contrário. Eu sou um vaso quebrado que Deus quis usar. Eu sou um vaso quebrado que Deus tem usado. Só isso. Porque eu não sou absolutamente nada. Então eu não sou melhor do que ninguém. Talvez eu seja pior do que eles. Paulo diz assim, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu não sou absolutamente nada. Mas tenho as minhas convicções, não participo. Então o que eles fazem? Eles buscam intermediários. Pessoas que possam facilitar o diálogo. Vai lá, conversa com o pastor da Igreja Batista, fale para ele da nossa proposta, traga ele, vê se você consegue dissuadi-lo a vir participar conosco das nossas reuniões. Nós não falamos de doutrina, nós não falamos de posições teológicas, nós falamos de Deus, nós falamos de amor, nós falamos de paz. E eles então querem manter o quê? Um diálogo, mas para isso, como eles sabem que vão ser rechaçados, como eles sabem que haverá aqueles que não concordarão, eles mandam os seus intermediários, os seus mediadores. É uma estratégia que eles têm. Eu já fui interpelado por um que me disse, pastor, nós teremos um culto ecumênico aqui e nós gostaríamos de convidar o senhor. Na minha frente. E eu disse, meu amigo, não conte comigo. Não conte comigo. E aí, eles criam todo um ar de mistério. Mas por que, pastor? O senhor não é a favor da unidade? O senhor não é a favor da promoção da paz? Por que o senhor não concorda? Não concordo. Não conte comigo. Por quê? Porque não dá para fingir que não há diferenças. Não dá para você pegar as diferenças e colocar dentro de uma gaveta e você vive como se não tivesse diferenças. E depois que acaba aquela reunião, você volta lá e pega as suas diferenças de novo. Não há como fazer isso. Será que dá para você fingir? Não tem diferença, somos todos iguais. Não somos. Não somos. Uma outra estratégia, não é? Uma outra estratégia são os cultos ecumênicos, que eu já acabei de falar. Já fui convidado para participar. São as passeatas. Meus irmãos, se tem uma coisa que é perigoso, é esse ecumenismo. Porque ele é muito camuflado, ele é muito sutil. Irmãos, vocês podem falar assim, nossa, o pastor Alex é radical. Não é radicalismo, irmãos. É zelo. É por amar a igreja de Jesus que eu tenho certas posições. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Marcha para Jesus é um ato ecumênico. Porque ali estão várias confissões religiosas gritando, Jesus é rei, o Brasil é do Senhor Jesus, Pará de Minas é do Senhor Jesus. Não é. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Os corações daqueles que crerem podem pertencer a Jesus. Mas o mundo não é do Senhor Jesus. Lá em Divinópolis teve uma marcha para Jesus há um mês. Fizeram a marcha para Jesus, gritaram, Divinópolis é do Senhor Jesus. Uma semana depois, os índices de criminalidade aumentaram a picos inimagináveis. Mataram uma jovem no semáforo com um tiro no pescoço. Tivemos 20 e tantos assaltos à mão armada, caixas de shopping explodidos. Mas disseram que era do Senhor Jesus. Não é. Eu quero fazer um convite para vocês. Que tal se ao invés de nós marcharmos para Jesus, nós marcharmos por Jesus? Aí sim. Irmos para os presídios, irmos para os asilos, irmos para os locais onde precisamos falar do Evangelho. O irmão Toninho vai começar um pequeno grupo num local aqui na cidade, perigoso. É isso que é marchar por Jesus. Eu não consigo ver uma alma convertida, reconhecidamente convertida, que ouviu o Evangelho, foi confrontado com o seu pecado num evento desses. Não consigo ver. Então essa é uma das propostas. Shows, não é? Shows, eventos, e mais eventos,
aquelas coisas que reúnem aquele conglomerado de pessoas, todo mundo esquecendo das diferenças. Meus irmãos, elas existem e elas estão aí. Gostaria agora de pensar com vocês, então, baseado nessas informações, caminhando já para o final, eu gostaria de pensar com vocês sobre algumas coisas muito importantes, não é? Existem dois tipos de ecumenismo, a ampla, geral e restrita, que é aquela que reúne todas as crenças religiosas, e a interdenominacional, que é aquela que reúne denominações evangélicas, não é? Agora, preste atenção nisso aqui que eu li. Muitos pensam que quando os evangélicos se reúnem, mostram sua força contra o catolicismo. Isso não é verdade, porque estão abrindo mão de suas posições doutrinárias e, embora se mostrem como pujança no trabalho, no tamanho, número e muitas vezes no barulho, mostram também fraqueza em conteúdo. Se abrem mão de suas crenças para se juntar entre si, até quando não abrirão mão delas para se juntar a outro? Aliás, se o fazem com um, por que não fazem com o outro? Então, quando estamos juntos, todo mundo junto, nós somos fortes, nós somos isso. Não somos, porque nós estamos abrindo mão dos nossos princípios. Eu estou reunido com um irmão que crê o seguinte, e ele tem todo o direito de crer sim, mas passar batom é pecado. Passar batom é pecado. Tem gente que crê que é pecado, mas eu creio que não é. E ele diz assim, lá na sua igreja tem mulheres que passam batom, não é? E eu digo, sim, com certeza, então são todas pecadoras. Dá para fingir que não existe isso? Ah, na sua calça, na sua igreja, as suas jovens cantam com calça comprida? Sim. Por que não? É porque isso é pecado. Aí eu pergunto para vocês, Amós 3,3 diz o quê? O que diz lá em Amós 3,3? Por acaso, podem andar juntos dois quando não estão de acordo? Não é isso que a Bíblia diz, irmãos? Ou será que isso é palavra de pastor? A Bíblia não diz isso? Então, infelizmente, hoje, quando nós estamos participando desses eventos, nós estamos simplesmente abdicando das nossas posições. Eu não concordo, é a minha posição, não concordo com isso e com aquilo. Mas, vamos fazer o seguinte, vamos fazer de conta que não tem nada disso, e vamos gritar, e vamos cantar, e vamos louvar o Senhor. Meus irmãos, sabe qual é o nome disso? Me perdoe a minha sinceridade, mas quem ama fala a verdade? Hipocrisia. Porque eu finjo que não tenho dificuldade com ninguém, mas tenho. Na minha frente trato como se não houvesse dificuldade, mas há. E se eu for tentar tratar a dificuldade, resolver o problema, sabe o que vai acontecer? Briga. Então, irmãos, eu quero pensar com vocês o seguinte, por que nós devemos rejeitar o ecumenismo? Por que devemos rejeitar o ecumenismo? Se os irmãos quiserem mostrar ali na projeção, podem, por favor. Por que devemos rejeitar o ecumenismo? Primeiro, o ecumenismo não é bíblico. Não podemos concordar com as denominações sem discordar da Bíblia. João 17:17, o que Jesus diz mesmo, irmãos? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Primeira coisa. Segunda coisa, o que nos diz lá em 2 Coríntios 13:8? Nada podemos contra a verdade. Então, é o seguinte, vamos nos reunir, vamos nos unir, vamos andar todo mundo juntos, vamos unir as igrejas, mas vamos levar a Bíblia conosco. E quando você falar qualquer coisa, eu vou abrir a Bíblia e vou ver se aquilo que você está falando está em sintonia com a palavra de Deus e você faça o mesmo com o que eu vou dizer. Sabe o que vai acontecer? Cada um para o seu lado. Não é isso, irmãos? Não, pastor, mas aqui, ó, deixa a Bíblia aqui, deixa a placa lá, deixa esses princípios que o Senhor tem mais conservadores aqui, vamos nos unir. Unir como? Unir em prol de quê? Em prol da evangelização. Não vai ter evangelização, porque não tem. Não tem, irmãos. O que é evangelização? Crê no Senhor Jesus Cristo. Você está, é só um exemplo, você está condenado se você continuar vivendo essa vida. Jesus morreu por você na cruz.
E Ele demonstrou o amor dele por você morrendo naquela cruz. Você é um pecador, você precisa de Cristo. Reconheça isso, arrependa-se, peça o perdão de Deus e Deus perdoará você. Se você se arrepender, se você crer em Jesus Cristo, seu nome será escrito no livro da vida, você será salvo. Você não quer crer em Cristo agora, você será salvo. Isso é evangelização? Eu pergunto para vocês, é isso que acontece? Não é. Pecadores não são confrontados com o pecado. Só existe uma maneira de você pregar o evangelho com legitimidade. Só existe uma forma de você pregar o evangelho de forma autêntica. É pegando esse livro e abrindo esse livro e mostrando esse livro para as pessoas. Mas isso não acontece. Não acontece. Frases de efeito. Frases de emoção. Emocionalismo exacerbado. Não é? Você pode, você consegue, você conquista, você tem direito, você é isso, você é aquilo. Não é? Quem é vencedor aí, diga amém. Aí todo mundo, amém. Que bacana, que lindo, que maravilhoso. Mas cadê arrependimento? Confissão de pecados, gente chorando, falando, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. Não tem. O que tem é um grupo de gente andando na rua, atrapalhando o trânsito, com um monte de placa, um som ensurdecedor. E o povo com pressa para ir para o trabalho, buzinando, atrapalhando o trânsito. Meus irmãos, nós temos que ser luz, nós temos que ser sal. Jesus disse que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entraremos no reino de Deus. Não é ser estorvo, não é atrapalhar as pessoas. E é o que tem acontecido hoje. Meus irmãos, então o ecumenismo, ele não é bíblico, não é, você não prova para mim ecumenismo na Bíblia, isso é uma farsa, não há como concordar, por exemplo, com revelações extra-bíblicas, alguém dizer para você assim, eu recebi uma revelação do Senhor, mas espera lá, a palavra de Deus diz lá em Judas, Judas tem só um capítulo, versículo 3, que a fé foi dada uma vez aos santos. Você diz que tem revelações, mas a Bíblia diz que não, a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que se alguém acrescentar ou tirar qualquer coisa que está nesse livro, não é? Se alguém acrescentar ou tirar, todas as pragas que estão nesse livro virão sobre ele. Lá em Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, o que a palavra de Deus diz? Se alguém, não é, anunciar para vocês um outro evangelho que não seja esse, seja o quê? Anátema. Então não dá para fingir que não tem diferença. O ecumenismo é perigoso por causa disso. Não dá para fingir que nós somos iguais, porque não somos. Eu creio na unidade, na diversidade. Entende? Então, pastor, qual é a sua proposta? Que os membros da Assembleia de Deus continuem lá, pregando, trabalhando, servindo ao Senhor, dentro da realidade deles. Que os batistas continuem aqui, cultuando, louvando, adorando, pregando o Evangelho, dentro da nossa visão. Porque se nós nos unirmos, isso vai trazer prejuízo para o Evangelho. Isso vai trazer prejuízo para o Evangelho. Igual o pastor Batista e o assembleiano, não é? Que foram conversar. Eles eram pastores em duas igrejas fortes da cidade. A cidade era uma cidade pequena e havia duas igrejas fortíssimas lá. Uma igreja batista e uma igreja Assembleia de Deus. E aí o pastor Batista chamou o pastor assembleiano e falou assim, nós precisamos acabar com essa nossa rixa, acabar com essas nossas divergências, não é? Vamos nos unir, vamos ter um momento de oração em prol da nossa unidade. E o pastor da Assembleia de Deus disse assim, vamos, eu concordo com o senhor, nós temos que acabar com isso. Isso é coisa de infantil, isso é coisa de menino. Nós somos homens de Deus, vamos acabar com isso. E marcaram um encontro para uma reunião de oração. Não é? E aí, o pastor assembleiano, pode orar, querido? Não, ore o senhor. Não, pode orar você. Não, ore o senhor, eu te dou a liberdade para começar a oração. Pode orar. Aí um assembleiano estufou o peito e falou assim, ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor não permitiu que eu fosse membro de uma igreja fria igual a igreja batista. Obrigado porque eu sou do fogo. E esse povo frio, gelado,
O Senhor me afastou deles. Aí o pastor Batista, ótimo. Não é? Aí o pastor Batista, eu te agradeço, Deus, porque para mim o suficiente é a sua palavra. Eu não preciso de outra palavra, a sua palavra é suficiente para mim. Obrigado porque o Senhor me colocou numa igreja bíblica. Uma igreja que se importa com a Bíblia, uma igreja que foi liberta, não uma igreja que fica exercendo nos membros uma pressão psicológica. E aí começou a briga. A Assembleia de Deus tem um jeito de ser? Tem. Vamos respeitar isso, irmãos. Se eles gostam de ser assim, amém, vamos respeitar os nossos irmãos da Assembleia de Deus. Nós discordamos deles? Discordamos. Mas, irmãos, eles são assim, nós temos que respeitar. Se eles gostam mesmo lá de que as mulheres usam saia, vamos respeitar. Se lá não pode passar maquiagem, vamos respeitar. Embora eu sei que muitos estão mudando a sua visão, mas se lá eles têm essa visão de que realmente o homem tem que estar sempre de terno e gravata, vamos respeitar. Se lá eles creem em algumas coisas que nós não cremos, vamos respeitar. Agora, irmãos, respeitar é uma coisa, nos unir é outra. Porque não vai dar certo, Ragnar. Não vai. Vocês estão entendendo a proposta do ecumenismo? O ecumenismo, Lucas, ele quer forçar uma coisa que não vai acontecer. E muitos estão achando que vai. É por isso que eu lidero essa igreja e quero que essa igreja ande comigo nisso. Nós não participamos desses movimentos. Por quê? Porque não vai dar certo. As pessoas de outras denominações são bem-vindas aqui? Claro que são. Nós amamos esses irmãos. E Deus tem nos dado a alegria de receber muitos. Muitos mesmo. São presentes de Deus para nós. Não é? Mas eles vão o quê? Eles vão nos conhecer, eles vão entender o que cremos, por que cremos, de que maneira cremos, e nós vamos mostrando para eles biblicamente as nossas posições, e eles vão caminhando conosco. Agora, quando há uma divergência, não é? E possivelmente haverá, quando nós estivermos juntos, um crê que o dom de línguas é atual, o outro crê, não. Um diz, eu recebo revelações, o outro diz, mas a revelação está aqui. Um diz, não, mas a mulher tem que usar só saia. Mas isso não tem base bíblica. Como é que faz com isso, não é? Um diz assim para você, crente que sofre é crente que não tem fé. Se você está enfermo, é porque você não tem fé em Deus. Mas a palavra de Deus nos diz lá em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra de Deus diz lá em Eclesiastes 9:2, tudo acontece igualmente com todos. Espera lá, você está dizendo que o crente não pode ficar doente, mas eu conheço na Bíblia Trófimo que ficou doente, Timóteo ficou doente, Paulo ficou doente, não é? Quantos cristãos ficaram doentes na palavra de Deus e eram cristãos sinceros? Como que pode isso? Timóteo tinha um problema no estômago, Paulo tinha um espinho na carne, Trófimo ficou doente em Mileto, Onésimo ficou doente. Como é que faz um negócio desse? A palavra de Deus me diz uma coisa, vocês estão me dizendo outra. Aí pronto, irmãos, virou briga, virou discórdia. De vez em quando eu vou visitar algumas pessoas, não é? E elas falam sobre isso, sobre as cobranças das pessoas no tocante à igreja. Cobram de nós certos posicionamentos. Por que a sua igreja não faz isso? Por que a sua igreja não faz aquilo? Um dia perguntaram para mim assim, e aí, rapaz, como é que vai aquela geladeira lá da sua igreja? Eu falei assim, conservando, graças a Deus, a fé, o amor. É desse jeito. Não é? É desse jeito. Então é o seguinte, aqui ó, essa denominação fica aqui, vocês ficam aqui, vocês também ficam aqui, vocês irmãos ficam aqui, nós vamos ficar aqui e vamos avançando desse jeito. É a minha proposta. Então, ecumenismo não é bíblico. Terminando, irmãos, ecumenismo não é cristão. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Cristão é todo aquele que crê nos fundamentos da fé cristã. Quais são os fundamentos da fé cristã? Cristo como único caminho, verdade e vida. João 14:6. Único Salvador, Isaías 43:11. Único mediador,
1 de Timóteo 2,5, 1 Timóteo 2,5, único intercessor, Hebreus 7,25, e a palavra de Deus como única regra de fé e prática, João 17,17. Esses são cristãos. Agora, como é que eu posso dizer que alguém é cristão se essa pessoa, além de confiar em Cristo, está confiando no seu líder religioso? Porque existe muito líder religioso idolatrado aí, viu, gente? Idolatrado. Eu já vi com os meus olhos uma certa líder religiosa sentada num trono e as pessoas passando as mãos nos pés delas e deixando uma oferta de R$100. Se não for mais. Líderes idolatradas. Líderes idolatrados que passam um lenço no suor e as pessoas pagam R$50 pelo lenço suado. Aí viram que era um bom negócio, começaram a vender frasquinhos com suor. Eu falei, meu Deus, vai suar assim aonde? Não sei aonde. Rapando, passando vidrinho assim. Porque não pode. E o povo compra, meu Deus do céu. Como é que eu vou compactuar com isso, irmãos? Eu pergunto para vocês, me respondam. É possível compactuar com isso? Alguém que chega perto de você e fala para você que vai vender para você como é que chama aquele negócio de pedreiro? Aquela colher de pedreiro, gente? Quem é pedreiro aí? A pazinha de pedreiro? Não sei como é que chama. Você sabe o que é, não é? Colher de pedreiro. Alguém que vende aquilo lá por R$1.000. Você vai comprar aquilo e você vai então agora ter condições de construir a sua casa própria. E a pessoa compra. Saquinhos com cimento, ungido. Como é que eu vou compactuar com isso? Eu pergunto para vocês, como é que eu vou compactuar com isso? Porque isso não é evangelho. Isso é invencionice bizarra. Eu pergunto para vocês, como é que eu vou compactuar com isso? Como é que eu vou acreditar nisso? Alguém que chega perto de você e fala assim, recebi por revelação divina que a minha igreja agora, você que está me ouvindo, precisa dar o trízimo. 10% para o Pai, 10% para o Filho e 10% para o Espírito Santo. Como é que eu compactuo com isso, povo de Deus? Aí eu pergunto para vocês, será possível o ecumenismo? Porque, pastor, você está pegando pesado. Liga a sua televisão que você vê. Porque eu não estou inventando nada aqui. Meus irmãos, cristão é aquele que se contenta com a palavra de Deus. Cristão é aquele que abre a Bíblia fala e ele diz, eu creio. Cristão é aquele que toda hora está investigando na Bíblia. Meu irmão, um irmão amado aqui essa semana, fui fazer uma visita para um irmão muito amado aqui essa semana. E eu fui na casa dele e eu vi que ele estuda, que é uma maravilha. Não é igual o irmão Alisson, assim, uma Bíblia ambulante. Né? O irmão Alisson conhece muito, outros aqui também. E eu fui visitar esse irmão, e ele falou para mim assim, pastor, fique perto comigo, pastor. Se o senhor falar heresia lá, eu estou de cima. E eu comecei a rir e falei assim, graças a Deus, irmão. Ele falou brincando, é claro. Mas é um irmão que se preocupa com o estudo. Ele falou, pastor, estou de olho. Amém, é isso mesmo. Eu prego, vai lá, investiga. E se porventura eu falei alguma coisa que não condiz com as Escrituras, pode me chamar no gabinete, pastor, vamos para o seu gabinete. Pastor, é assim, o senhor falou aquilo lá, eu não entendi, me explica melhor, eu não compreendi, pastor, eu não creio dessa forma, não é isso que o texto quer dizer. Você tem toda a liberdade, sabe por quê? Porque cristianismo é liberdade. E na Igreja Batista, muito mais. Chegue perto do pastor, pode falar. Você acha que pastor vai recriminar você? Você acha que pastor vai ficar com raiva de você? Pelo contrário. Me lembro do irmão Alisson um dia, falou para mim, pastor, o senhor escreveu aquilo na lição, o senhor disse que a Bíblia tem 1188 capítulos, não tem não. É mesmo, tem 1189. Lembra, Alisson? Irmão, é isso aí mesmo, está certinho. Estou falando que ele sabe muito? Não é? Então você tem liberdade. Olha aqui, vou dizer uma coisa para vocês aqui. Seu pastor está dizendo, se eu falar alguma coisa que não está na palavra de Deus, me chame depois do culto e converse comigo. Você tem essa liberdade. Eu te dou essa liberdade. Então, ecumenismo não é cristão. Uma outra coisa que eu vou aqui caminhar, ecumenismo afronta a Trindade, irmãos. Aqui, por quê? Porque
que Deus Pai se torna tolerante com todos. Ou seja, Deus aceita todo mundo. Pode vir, do jeito que você está. Venha, 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 de qualquer jeito. É assim? Será que é assim que Deus nos quer? De qualquer jeito, Tiago? Não é? Mas Ele não quer um povo de qualquer jeito. Ele quer um povo santo, compromissado com Ele, que creia nele da maneira certa. Qual é o instrumento aferidor da verdade, irmãos? Palavra de Deus. Qual é o instrumento que nós devemos ter como escrutínio da nossa fé? Palavra de Deus. Não é? Atos 17:11, o que os bereanos faziam? Paulo pregava e os bereanos iam lá ver se o que Paulo estava pregando era aquilo mesmo. Atos 17:11. Faça isso, meu irmão. Faça isso. Segundo, ele afronta Deus Filho. Por quê? Porque Jesus Cristo perde a sua condição de cabeça da igreja. Ele perde a sua condição de cabeça. Cabeça é aquele que coordena, que manda. Mas, ao me misturar com outras denominações, na verdade eu estou sendo levado por achismos e valores que muitas vezes contradizem os ensinamentos de Cristo. Eu vi uma líder de uma igreja pregando na igreja dela, e ela disse assim, desse jeito, feche sua Bíblia, olhe para mim. Ninguém me contou não, queridos, eu vi. Feche sua Bíblia. Todo mundo fechando a Bíblia, olhe para mim. É isso que nós estamos tendo aí fora. Uma vez disseram comigo assim, não, pastor, a gente não estuda não, porque o que vem fresquinho é melhor. Não é? Afronta o Deus Filho, porque ele perde o seu poder de ser o quê? O coordenador, o cabeça. Por exemplo, para a Igreja Católica Apostólica Romana, o Papa é o vigário de Cristo. E o que é vigário? Vigário é aquele que fica no lugar do outro. Quem ficou no lugar de Jesus Cristo, irmãos? O Espírito Santo. Quem é o vigário de Cristo na terra? O Espírito Santo, não é um homem. Dá para concordar com isso? E por último, não é? Ecumenismo impede a evangelização. Por quê? Porque muitos têm uma visão pluralizada do Evangelho. Eu digo que Jesus é Deus. Outro vai dizer para mim que não é bem assim. Eu digo que o céu nos aguarda. Outros dizem que o céu é aqui. Eu digo que só Jesus salva. Outros dizem que é preciso a mediação de Maria. E por aí vai. Ou seja, o ecumenismo é marcado pelo relativismo. Não é? Quais são, então, os prejuízos do ecumenismo? Coloca todas as igrejas em pé de igualdade, tira a força evangelizadora da igreja, traz confusão e mistura para a igreja local. Eu tenho uma grande verdade para você, e eu encerro a minha palavra agora. Deus não é ecumênico. E eu te provo. Gênesis 12:1, o que Deus fala para Abrão? Sai da sua terra, da sua parentela, para a terra que eu te mostrarei. O que Deus estava dizendo? Sai dessa confusão, não tem como você compactuar com isso. Vem, porque eu tenho um plano para você. Êxodo 8:23, Deus fala para Faraó, não é? Deus fala lá naquele momento, vocês vão ver agora a diferença entre o meu povo e o seu povo. Josué 24:15, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses dos vossos pais que ficaram da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitai. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que é isso aqui? Não é? Amós 3:3, que eu já disse. O que Amós 3:3 diz? Podem andarem juntos dois quando não estão de acordo? Isso é ou não é uma palavra contrária ao ecumenismo? Lucas 12:51-53, 2 Coríntios 6:14, não vos prendais a um jugo desigual com o infiel. Meus irmãos, Deus não é ecumênico, não há quem me prove o contrário. Ah, Jesus orou por unidade, orou, e o povo dele é unido, viu gente? O verdadeiro povo de Deus é unido. Estamos aí nesse mundo, mas somos unidos o quê? Pela fé bíblica, somos unidos pela impressão que temos acerca das Escrituras na nossa vida. É dessa unidade que a palavra de Deus fala. Agora, infelizmente, caminhar juntos é outra história. Então, respondendo, né, para a igreja, ecumenismo, sim ou não? Não. Vamos orar?